Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é quinta-feira, dia 29 de outubro, estamos com um alimento diário, essa série Deus nos chama para o seu reino e glória. Esse é o volume 1, o poder do Evangelho. Nós estamos na primeira semana com a mensagem 1, também intitulada O Poder do Evangelho. Ó Senhor Jesus, o Senhor quer nos mostrar aqui o poder do Evangelho, é algo que muda a nossa vida, ele transforma a nossa vida. Então o Evangelho não é só o que a gente prega, é o que a gente vive. Senhor Jesus, nós precisamos ter percepção do Evangelho. O Senhor quer falar, Ele quer infundir Sua palavra em nós todos os dias. A gente não pode achar que o Evangelho é para outras pessoas, mas é para nós. É um Evangelho transformador. Realmente a gente precisa ter atitude, diante desse Evangelho que Ele tem dispensado para nós. Nós precisamos ser os primeiros a crer. Quando nós cremos, Senhor Jesus, o Evangelho sim tem poder, porque nós estamos vivendo no Espírito, vivendo com base nessa palavra. Ó Senhor Jesus, que o Senhor nos dê sabedoria, nos dê discernimento, nos dê revelação, para que a gente possa viver diante dEle, que Ele nos abençoe com bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora nós vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículos 8 e 10. Ó Senhor Jesus, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Ó Senhor Jesus. Capítulo 2, versículo 19. Ó Senhor Jesus. Pois quem é a nossa esperança ou alegria, ou coroa em que exultamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? Ó Senhor Jesus. Capítulo 3, versículo 12. Ó Senhor Jesus. E o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco. Ó Senhor Jesus. Capítulo 4, versículos 9 e 10 e do 13 ao 18. Ó Senhor Jesus. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos, que deveis amar-vos uns aos outros. E, na verdade, estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Ó Senhor Jesus. Agora a ler com oração. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 5. Ó Senhor Jesus. O nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário. O título de hoje: a obra de fé, o labor de amor, a perseverança da esperança e o poder do Evangelho. Ó Senhor Jesus. Lemos algo tremendo que diz respeito a nosso viver, recordando-nos diante de nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé,
da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Essa passagem nos apresenta a estrutura da vida da igreja. A tradução literal do grego dessa porção é a seguinte: recordando-nos diante de nosso Deus e Pai, da vossa obra de fé, do vosso labor de amor e da vossa perseverança da esperança. Ó Senhor Jesus! A fé relaciona-se à obra. Nossa obra não é uma obra qualquer, pois a natureza e a força que a move é a fé. Trabalhamos e servimos ao Senhor porque cremos. Por exemplo, o trabalho dos comportores dinâmicos é uma obra de fé. Toda manhã eles saem com fé. Eles têm uma meta, oram e contatam as pessoas. Vidas são salvas por uma breve oração, mas essa oração é cheia de fé. O amor está relacionado com o labor. O labor é mais do que um trabalho. Limpar a casa é um trabalho doméstico, mas quando uma mãe cuida de seu bebê, isso é labor. O labor tem uma motivação que nos leva a afadigar-nos e dedicar-nos integralmente a uma atividade. Essa motivação é o amor. O amor é a característica do labor. E a esperança tem a ver com a perseverança. O que nos leva a perseverar até o fim é a esperança. Os tessalonicenses haviam perdido a esperança em relação aos que tinham morrido. Mas Paulo revelou-lhes que a salvação é eterna, que o Senhor Jesus os livraria da ira vindoura e que eles também seriam arrebatados e estariam novamente juntos. Essas palavras deram esperança aos cristãos em Tessalônica. A fé direciona-se para Deus, o amor direciona-se para os santos e a esperança direciona-se para a vinda do Senhor. Ó Senhor Jesus! Paulo usa a expressão nosso evangelho, ou seja, o evangelho fazia parte de sua vida. O evangelho não deve ser apenas palavras para nós, mas deve ser parte de nosso viver. Querido leitor, foi esse fato que levou os tessalonicenses a ter uma grande transformação em tão pouco tempo. E esse é o evangelho que devemos ter e pregar. Paulo explicou: o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo. O evangelho não é só o que você prega, é o que você vive. Vemos a importância do evangelho no viver dos cristãos genuínos. E sempre precisamos lembrar que o evangelho não é somente palavra. O evangelho é poder. É o poder no Espírito Santo. O evangelho é o poder de transformar vidas. E não apenas a vida dos outros, mas a minha vida. Uma vida transformada é por si só uma poderosa pregação do evangelho. Ó Senhor Jesus! Também vemos nesses versículos iniciais que não podemos ter dúvidas no coração e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. O procedimento de Paulo e seus cooperadores em Tessalônica foi uma verdadeira pregação do evangelho. As pessoas devem olhar para um cristão e pensar: é essa vida que eu quero para mim. Ó Senhor Jesus! Leamos: para o que também vos chamou mediante o nosso evangelho. Mais uma vez, vemos Paulo usar a expressão o nosso evangelho, o que confirma que o evangelho fazia parte de sua pessoa. O evangelho é o poder de Deus. Querido leitor, queremos que todos tenhamos a plena convicção do poder do evangelho para nos transformar e para influenciar a vida de outras pessoas. Esse evangelho não é só o da graça para a salvação eterna, mas é o evangelho do reino, do poder que nos levará a ser um vencedor. Esse é o poder que Deus quer que tenhamos. Aleluia! Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! Aqui o irmão até nos encoraja aqui na pergunta do dia, para a gente citar algumas coisas que ocorreram na nossa vida depois que a gente recebeu o evangelho. Ó Senhor Jesus! O evangelho é a boa nova, é a pessoa de Deus, é aquilo que Deus preparou para nós, Cristo. Senhor Jesus, nos conectando com Deus. Ó Senhor Jesus! E realmente quando a gente toca no evangelho com realidade, Senhor Jesus, a gente toca numa alegria indizível. Às vezes as coisas ao nosso redor podem estar tudo bagunçado, mas no nosso interior tem uma alegria. Senhor Jesus, tem
Tem algo ali que realmente nos motiva a cada dia a tocar na palavra, ir diante do Senhor, orar. Muitos cristãos esperam para orar quando as coisas estão ruins. E quando estão boas, né, não oram, não tocam em Deus. Ó Senhor Jesus, a gente precisa realmente gastar tempo diante do Senhor. O Evangelho ele também me trouxe propósito. Ó Senhor Jesus. Muitas pessoas ficam simplesmente vivendo a vida, né, com pequenos propósitos, com pequenas coisas para fazer, né, obter coisas e tal. Mas não, o Evangelho realmente me deu um propósito, me deu algo à frente. Senhor Jesus, algo para depositar, né, toda a minha vida, todo o meu ser. Senhor Jesus, algo que realmente vale a pena lutar. Ó Senhor Jesus. O Evangelho também me trouxe sabedoria. Ó Senhor Jesus. Eu tenho um pensamento muito rápido, né? A minha mente ela é muito rápida e às vezes a minha boca acompanha a minha cabeça e eu não filtro, né? Senhor Jesus. E eu sempre fui muito de falar o que eu penso. Mas o Evangelho me trouxe sabedoria. Nem tudo que eu penso é para ser falado. Senhor Jesus, mas é para realmente ir diante do Senhor, ver o que é útil para edificação, o que é útil para o Senhor. Ó Senhor Jesus. O Evangelho também me trouxe perseverança. Senhor Jesus. Antes a gente é assim, né? A gente insiste naquilo que a gente gosta, naquilo que tem facilidade, tem um pouco de dificuldade. A gente, não quero mais isso, vou procurar outra coisa. Mas o Evangelho nos mostra que realmente tem coisas que vale a pena lutar. Tem coisas que vale a pena você insistir, você persistir. Ó Senhor Jesus. O Evangelho também me trouxe amor. Ó Senhor Jesus. Hoje vendo que o mundo está muito individualista, muito egoísta. Senhor Jesus. E hoje o Evangelho tem mostrado que amor é doação. Eu preciso me doar pelas pessoas. Levar o Evangelho realmente é um amor. Como mostrou aqui, o amor é labor. A gente precisa de uma motivação, algo diferente. Senhor Jesus. Graças ao Senhor pelo poder motivador do amor. O Evangelho também me trouxe esperança. Senhor Jesus, tudo aquilo que eu tenho investido, tenho buscado, tenho ido diante do Senhor, isso me traz uma grande esperança. Senhor Jesus, tudo que o Senhor tem investido, tudo que eu tenho passado, as pessoas passam por situações e às vezes não aprendem nada. Nós estamos passando por situações e nós aprendemos porque nós vamos diante do Senhor. Isso nos dá esperança, de prosseguir, ver a transformação que o Senhor tem dado na nossa vida. O Evangelho também me trouxe realidade, me mostrou o que realmente é real, o que realmente acontece por trás dos bastidores do mundo, né? Muitas pessoas não enxergam, ficam ali se perguntando várias coisas, mas o Evangelho nos mostra tudo. A palavra realmente nos dá uma clareza, ó Senhor Jesus, que não tem preço. É isso que a gente precisa focar todos os dias, né? E como mostrou, o Evangelho não é só palavra, ele faz parte do nosso viver, porque é uma realidade, é o que eu preciso viver todos os dias. É um cristão que só toca na palavra de vez em quando. Senhor Jesus, ele não vai ter o mesmo viver de um cristão que está sempre tocando na palavra. É algo diferente. Ó Senhor Jesus. E o meu ponto-chave de hoje, realmente é o poder do Evangelho, para transformar e para influenciar. Transformar primeiro a nossa vida. A gente hoje vai influenciar outros, para que eles possam ir na presença de Deus, Senhor Jesus, e que Deus também possa transformá-los. A gente não vai ficar tentando transformar outros, a gente vai procurar sempre transformar a nossa atitude, a nossa realidade, para que isso influencie outros, e aí sim o Senhor possa fazer a sua vontade. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Quando eu era infantil ainda na palavra, eu ficava tentando transformar as outras pessoas, incentivar, mostrar a razão da palavra. Mas depois de um tempo eu comecei a ver que nem todos têm a mesma realidade, nem todos têm o mesmo propósito. Às vezes alguns cristãos ainda têm muita distração, ainda buscam outras coisas. E às vezes você está tão focado ali, Senhor Jesus, e às vezes a gente acha que os outros também estão buscando a mesma coisa, e nem sempre é assim. Então hoje o Senhor já me deu mais maturidade, Por isso que Ele está mostrando para nós os 3 itens que são a estrutura da vida da igreja. A gente vai ver isso durante toda essa série do Elemento Diário, isso precisa estar bem claro para nós. Toda essa estrutura, que é a obra de fé, o labor de amor e a perseverança da esperança. E acrescentou para nós um 4º item que faz com que toda essa estrutura da vida da igreja esteja sempre atuante na nossa vida, que é o poder do Evangelho. O poder do Evangelho não é palavra, é viver. Senhor Jesus, é trazer a palavra como realidade. Como eu tenho sempre falado aqui no canal. Ó Senhor Jesus, muitos cristãos ficam só ali na letra. Então vem o outro e traz uma letra mais bonita. Uma outra coisa logo convence. E aí as pessoas ficam ali rodando em volta daquela palavra, daquela situação, ficam em dúvidas.
acabam se entregando ao pecado, entregando a outras coisas, se entregando à religião e tendo uma falsa sensação de que está tudo bem. Ó Senhor Jesus. E muitas vezes estão longe, estão perdidos da presença de Deus. A presença de Deus é algo que a gente precisa valorizar. Senhor Jesus. E mostrou para nós que a gente precisa dessa estrutura. Fé, amor e esperança. A fé é para com Deus. Senhor Jesus. Por isso a gente não vai ficar discutindo, né, palavra, né? A Bíblia nos mostra, né, a fé que você tem ela para você mesmo. Porque o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Não é comida nem bebida. Então, se o outro faz uma coisa ou faz a outra, ele vai responder diante do Senhor. A gente olha algo que a gente considera como assim, errado, né? E depois de ter maturidade a gente percebe, não é questão de certo e errado, é uma questão de vida. E a gente só vai levar a vida para as pessoas se realmente a gente conduzi-las à presença de Cristo. Né? Levar ela a ter fé, ter a pessoa de Deus. A fé é algo que vem de Deus para nós. A fé é a pessoa de Cristo. A fé vem pela pregação, né? Vem pela palavra, né? Vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Não é uma palavra de Deus, não é qualquer coisa na palavra, como mostrou aqui, né? A obra de fé não é você fazer qualquer coisa. Senhor Jesus. Mas a obra, né? Senhor Jesus, ela tem uma natureza e uma força que move. É a fé. Senhor Jesus, não é a minha fé. É a fé. A fé de Jesus Cristo. É a fé do Senhor. É o próprio Senhor sendo dispensado para nós. Então não é fazer qualquer coisa, ter um entendimento e fazer. Mas é realmente ir diante do Senhor. Então a fé, ela precisa ter uma natureza e uma força que a move. Se essa natureza, essa força for a mim mesmo, vai dar problema. Mas se essa força e essa natureza que move a obra for a fé, Senhor Jesus, isso vai levar as pessoas na presença de Deus. Ó Senhor Jesus. O segundo item que ele mostrou para nós é o amor para com os irmãos. Se eu tentar levar a fé, levar a minha maneira para os irmãos, sempre dá problema. Mas se eu tenho amor, né, como mostrou aqui, né, um labor, não é só um trabalho. Né? O labor é um trabalho que tem como motivação o amor. Né? O amor é a característica do labor. Só labora, só se dedica quem realmente sabe o porquê que ele está fazendo. Né? Às vezes a gente fica ali, pessoas estão desempregadas e estão reclamando e tal. Aí você ora, a pessoa consegue um emprego. Aí depois que está trabalhando, começa a reclamar. Ó Senhor, mas quando ela percebe, não, olha só, esse trabalho aqui é para sustentar minha família, é para me ajudar e tal. Ela tem uma motivação, preciso continuar nesse emprego aqui, o emprego está difícil. Ó Senhor Jesus, porque ela tem uma motivação, por isso que ele deu o exemplo, né? Trabalho é como limpar a casa. É algo doméstico, você faz ali, qualquer um pode fazer. Mas labor é uma mãe cuidando do seu bebê. Ela sabe, né, que tem aquela vida que depende dela, né, ela tem que se dedicar, ela não pode esmorecer, ela não pode escolher fazer outras coisas, ela não pode deixar aquela vida entregue a qualquer coisa. Então realmente é trabalhar com motivação. Senhor Jesus, é trabalhar realmente com foco, né, na realidade que Cristo quer trazer para nós. E a esperança. As pessoas colocam a esperança nas coisas desse mundo, colocam a esperança na política, se decepcionam. Coloca a esperança no trabalho. Não, agora eu estou trabalhando bem, meu chefe vai ver meu trabalho, vai me promover. Ó Senhor Jesus, e aí se decepciona. Coloca esperança num relacionamento, Senhor Jesus, se decepciona. Coloca esperança no time de futebol, se decepciona, e por aí vai. Né? Por isso que a gente não deve colocar a nossa esperança nas coisas desse mundo, mas a nossa esperança está na vinda do Senhor. Um cristão que é como o Coríntios fala, né, que se a nossa esperança, né, se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Nós estamos vivendo aqui, né, nós temos essa vida, mas o nosso foco é algo que é mais para frente, é numa realidade. Né? Tudo que envolve Deus é real. Né? Deus, e Ele quer trazer isso para nós. Por isso que Hebreus, né, mostra que a fé é a substantificação, né, das coisas que você espera. Né? Senhor Jesus. Então, Deus, ele quer trazer a substância, quer trazer a realidade, aquilo que Ele é. Quando a gente traz essa realidade, muitas coisas acontecem, como ele deu o exemplo aqui dos comportadores dinâmicos, que fazem uma obra de fé. Eles vão e numa curta oração, cheia de fé, muda a vida das pessoas. Transforma casamentos,
emprego, doenças, situações e várias outras coisas. Né? Quantos relatos a gente tem de pessoas que iam se matar ou que estavam ali prestes a cometer um crime e mudaram de ideia, né? Senhor, não por um convencimento humano, mas por causa de uma obra de fé. Pela pessoa ter clareza, olha, eu estou aqui para fazer a vontade de Deus, vou alcançar aqueles que Deus quer. Ó Senhor Jesus, então você está mostrando para nós aqui, a gente tem uma obra de fé, um labor de amor, né, que tem uma motivação, que tem algo que realmente, né, com a motivação correta, pode mudar a vida das pessoas. Em primeiro lugar, a nossa vida. Senhor Jesus. Né, e também mostra para nós que a nossa esperança tem um motivo. Se colocar nas coisas desse mundo, Senhor Jesus, não vai durar muito. Né? Se a gente está na vida da igreja, a gente não tem clareza a respeito daquilo que Deus está fazendo, daqui a pouco eu vou me decepcionar com o irmão, vou brigar, vou me irritar. Né? O meu casamento, né, se não tiver baseado na fé, baseado na vontade de Deus, né, daqui a pouco o casamento se desfaz e por aí vai. Né? Mas o Senhor está nos chamando realmente para viver essa transformação. Né? Um evangelho que eu tenho e que também eu prego. E ele mostrou que pregar não é levar só palavra, pregar é viver. Né? Senhor Jesus. Né? O evangelho não é só o que você prega, o que você vive. Ele mostrou que a gente consegue ver a importância do evangelho, mas é no viver dos cristãos genuínos. Senhor Jesus, porque você vê um cristão genuíno vivendo diante de Deus, dependendo de Deus para todas as coisas. Não quer dizer que não vai errar, né? Mas é realmente ver que a gente está levando algo que a gente crê. Tem uma consistência naquilo que é falado, naquilo que é vivido. Esse que o Senhor quer dar para nós, uma consistência. A gente ora está bem, ora está mal, né? Altos e baixos, mas a gente tem uma consistência. Senhor Jesus. Então esse evangelho está trazendo para nós essa vida, esse viver genuíno, um viver realmente real, original, verdadeiro, com a fonte em Deus e que expressa o próprio Deus. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Isso que está mostrando para nós, né? O viver, né, é a verdadeira pregação do evangelho. Quando você vive, então houve uma mudança na sua vida, uma motivação no seu falar, né, aí realmente as coisas acontecem. Ele mostrou, né, que se a gente está vivendo de maneira genuína o evangelho, as pessoas olham para nós e falam, é essa vida que eu quero. Eu quero ser cristão assim. Ó Senhor Jesus, eu quero ter comunhão com Deus desse jeito. É assim que eu quero viver. E aí ela passa a te observar, né, Senhor Jesus. E graças ao Senhor nós temos o invocar, nós temos, né, o próprio Senhor para nos dar consistência. E mostrou para nós a questão do evangelho ser o poder de Deus. Né, faz parte da nossa pessoa, quando Paulo fala o nosso evangelho. Né, algo que você está pregando, você está vivendo. Você não está só falando para outros. Né? Não é como aquela pessoa que fala para o outro fazer dieta, mas ele não faz. Né, ele quer dar uma solução para o outro ter uma vida fit, mas ele não tem uma vida fit. Ó Senhor Jesus. Né? Aí fala, né, faz o que eu digo e não faz o que eu faço. Não, o evangelho é uma vida de faço o que eu digo e faço o que eu faço, porque eu estou fazendo e estou vendo que está dando certo. Né? Senhor Jesus. Né? Esse, no finalzinho ele fala que esse é o poder que Deus quer que nós tenhamos. Né? Ter o evangelho não só como uma salvação eterna, mas como o poder de Deus de nos transformar e fazer de nós vencedores. Fazer de nós aqueles que são transformados na pessoa que Deus deseja. Esse poder que Ele quer transmitir para nós. Né? O evangelho é a nossa vida, é o nosso poder, é o nosso viver. Né? O evangelho chegou até nós em poder. Não foi uma pessoa que nos convenceu, foi o próprio Espírito. Né? E Ele está transformando a nossa vida, mas Ele quer continuar. Né? E o evangelho tem que ser o que eu quero. Como mostrou aqui, né? As pessoas olham e falam, é isso que eu quero. E eu também, depois de um tempo de cristão, preciso também olhar para a palavra, olhar para o evangelho e falar, também é isso que eu quero. Eu quero continuar tocando no evangelho. Senhor Jesus. E Paulo falou, olha o tipo de procedimento que nós tivemos entre vós e por amor de vós. Né? Então ele mostrou, né, que o irmão já mostrou que essa palavra procedimento é que tipo de pessoa nós temos sido no vosso meio. Né? Então mostrou, nós estamos pregando e vivendo, mostrando um Cristo. Né? A semana a gente viu o relato, né, de uma família, né, Senhor Jesus, que estava ali orando ao Senhor, estava se sentindo muito oprimida, né, pela religião, né, muita situação, as pessoas colocaram muito medo na cabeça dessa família, né, de contatar os outros cristãos, de ler a Bíblia, né, de procurar a realidade na palavra que não fosse aquela, mas estavam vendo que estava faltando algo, né, estavam se sentindo oprimidas e tal, e passaram a orar ao Senhor, buscar. E aí conheceram pela internet o Instituto Vida para Todos,
e com muito temor foram ouvindo a palavra, né, e foram recebendo de Deus, né, a direção, mas com muito temor, porque foram muito oprimidas, né, assim, falando, não ouça as palavras e tal e tal. Mas aquilo foi mudando o viver, né, elas foram percebendo que aquilo era a palavra de Deus. Um dia, né, uma pessoa dessa família encontrou o comportou na rua, né, posso orar por você? Aí mostrou o livro, né, olha, eu estou aqui no Instituto Vida para Todos, tem esse livro aqui da editora Árvore da Vida. Aí falou, não, a gente acompanha o Instituto pelo YouTube. Mas aqui tem igreja na cidade? Tem. Pô, a gente quer reunir com vocês na igreja. E aí foram, se sentiram alegres, receberam os livros, né, receberam a visita dos irmãos e hoje estão super felizes. Por quê? Encontraram o Evangelho, que é o poder de Deus. Nós não podemos desprezar esse Evangelho. Deus confiou a nós. Precisamos continuar, né, avançando com o poder desse Evangelho. E realmente ver se a gente está tendo uma obra que tem com base a fé, né, um labor de amor, né, para levar amor, a palavra para os irmãos, perseverar na esperança de Cristo e vivendo esse Evangelho, né, que é o poder de Deus para nos transformar outros. Se a gente não está vivendo, graças a Deus que Ele está nos esclarecendo e a gente pode mudar, né, Senhor Jesus, porque o Evangelho ele muda, ele transforma de fato a nossa vida. A gente crê, a gente vive, a gente prega. Ó Senhor Jesus, graças ao Senhor, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo, até mais. Ó Senhor Jesus, amém.